Olá, meu amigo, minha amiga, vocês estão preparados para o final dos tempos? Pois é, nós vamos agora viajar nesse vídeo e aprender um pouco sobre o que está por vir. O fim dos tempos é um tema que desperta curiosidade e temor. Diversas crenças e profecias falam sobre eventos catastróficos e transformações globais. Segundo a Bíblia, haverá sinais como guerras, fomes, terremotos e o aumento do caos na humanidade. O anticristo surgirá, enganando muitos, e a grande tribulação será um período de sofrimento intenso. No final, ocorrerá o juízo final, onde cada um prestará conta de seus atos. Mas há também a esperança. Para os que creem, haverá um novo céu, uma nova terra, um recomeço sem dor nem sofrimento. O fim dos tempos não é apenas destruição, mas também uma promessa de renovação. Fique até o final do vídeo para entender o que está por vir. É indiferente da crença de cada pessoa, todos, em algum momento, já devem ter refletido sobre como seria o fim dos tempos, não é mesmo? O famoso Apocalipse. Alguns acreditam que, dentro de muitos anos, um asteroide cairá na Terra e extinguirá a humanidade, assim como ocorreu com os dinossauros. Outros, por sua vez, dizem que as guerras e o próprio ser humano causarão a destruição total, ou até mesmo um vírus que poderia se espalhar por toda a humanidade. Mas o que diz o último livro da Bíblia, conhecido como Apocalipse, sobre o fim dos tempos? Este é um dos livros bíblicos que mais impactam as pessoas, pois apresenta personagens aterrorizantes, como bestas, cavaleiros, anjos, os 4 cavaleiros do Apocalipse, demônios, pragas de gafanhotos e muito mais. No vídeo de hoje, vamos mostrar como seria o fim dos tempos segundo a Bíblia. Mas antes, pessoal, se você ainda não está inscrito no canal, desça um pouquinho a tela, clique no botãozinho vermelho e se junte a nós. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos se estiver curtindo esse vídeo. Agora, vamos ao conteúdo. No início da era cristã, o Império Romano promovia uma grande opressão contra a comunidade judaico-cristã do Mediterrâneo. Na época, os romanos propagavam que o imperador era o soberano absoluto, quase um deus na terra, mas os cristãos acreditavam que o verdadeiro Senhor era Jesus Cristo. Em meio a esse caos, o governo criou um sistema que controlava toda a sociedade, exigindo adoração ao imperador. Esse novo regime não apenas impunha a idolatria ao imperador, mas também dominava a economia agrícola, explorando os pobres para garantir os privilégios dos mais ricos. Diante dessa realidade, os cristãos, que pregavam a igualdade e a partilha de bens, passaram a ser perseguidos. Foi nesse contexto hostil e violento que João, um profeta e um dos 4 evangelistas, teria escrito o último livro da Bíblia. Segundo relatos, João teve uma visão sobre o fim dos tempos e registrou suas revelações no livro da Revelação, também conhecido como Apocalipse. O livro foi escrito por volta do ano 95 d.C., na pequena ilha grega de Patmos, no mar Egeu. O Apocalipse narra uma sucessão de catástrofes naturais, como o escurecimento do céu e a liberação de um exército de demônios. Mas, no final, a bondade prevalecerá sobre o mal. Imagine que, em um dia comum, enquanto você caminha pela rua, de repente várias pessoas simplesmente desaparecem diante de seus olhos, deixando para trás apenas suas roupas. O mundo entra em colapso, com acidentes de trânsito, quedas de aviões e caos generalizado. Os hospitais ficam sobrecarregados, e o desaparecimento de médicos e enfermeiros agrava ainda mais a situação. Esse fenômeno é conhecido como arrebatamento, no qual os escolhidos são levados da terra para serem poupados do terror que está apenas começando. A partir desse momento, iniciam-se guerras, desastres naturais e destruição em massa. No céu, Jesus Cristo segura um livro selado com 7 lacres, e, ao romper cada um deles, eventos apavorantes se desenrolam. Os 4 primeiros selos libertam os temidos 4 cavaleiros do Apocalipse, cada um representando diferentes calamidades. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, simboliza o anticristo, que se apresenta como um líder poderoso e persuasivo. O segundo, sobre um cavalo vermelho, traz guerra e conflitos. O terceiro, cavalgando um cavalo preto, representa a fome e a escassez. E o quarto, montado em um cavalo amarelo, simboliza a morte e a destruição em grande escala. Com a abertura dos selos seguintes, João tem visões das almas dos fiéis que foram martirizados por sua fé, aguardando a justiça divina. Deus pede paciência, pois ainda haveria um último teste de fé para os sobreviventes. Ao soar das 7 trombetas, calamidades ainda mais devastadoras são desencadeadas. A primeira trombeta provoca uma chuva de granizo, fogo e sangue, destruindo a vegetação. A segunda faz um meteoro cair no oceano, exterminando 1/3 da vida marinha.
A terceira contamina as águas doces, e a quarta obscurece o sol, a lua e as estrelas. Na quinta trombeta, um enxame de gafanhotos monstruosos, com caudas venenosas e aparência assustadora, atormenta a humanidade por 5 meses. Quando a sexta trombeta é tocada, um exército demoníaco extermina 1/3 da população. O anticristo, também chamado de a besta, fortalece suas forças e trava uma última guerra contra Jerusalém. Quando tudo parece perdido, Jesus retorna com seus exércitos celestiais para derrotar o anticristo e seus seguidores. A batalha final culmina com a derrota e aprisionamento de Satanás por 1000 anos. Durante esse período, a Terra viverá uma era de paz. Após 1000 anos, Satanás será libertado por um curto tempo para tentar reunir um novo exército. No entanto, Deus enviará fogo do céu e destruirá definitivamente o mal. O julgamento final será então realizado, separando os justos dos pecadores. Os fiéis serão conduzidos a um novo céu e uma nova terra, onde reinarão a felicidade, a harmonia e a ausência de sofrimento. E se tudo aquilo que conhecemos estivesse prestes a chegar ao fim, a Bíblia, o livro mais lido da história da humanidade, traz revelações impressionantes sobre como será o desfecho final da criação. O que está por vir não é apenas o colapso das civilizações ou o desgaste inevitável do tempo, mas o desenrolar do propósito supremo de Deus. Mergulharemos nas Escrituras Sagradas para compreender, em detalhes, como será o autêntico fim do mundo. Prepare-se para conhecer a verdade sobre o destino final da humanidade, conforme revelado pela Palavra de Deus. A trajetória da humanidade está escrita nas páginas da história, marcada por vitórias e derrotas, luz e trevas, vida e morte. Porém, chegará um dia em que o último capítulo será lido. O fim não será apenas uma ruína inevitável, mas o cumprimento de um plano divino revelado desde tempos antigos. A Bíblia nos alerta sobre esse período, um tempo de grande angústia e acontecimentos que estremecerão toda a criação. Jesus, em seu sermão profético no Monte das Oliveiras, falou claramente sobre os sinais que antecederiam esse momento. Ele advertiu que haveria rumores de conflitos e guerras, que nações se levantariam contra outras nações e que fomes, pestes e abalos sísmicos ocorreriam em diversos lugares. Mas tudo isso seria apenas o início das dores. A apostasia se espalharia pelo mundo, o amor de muitos se esfriaria e a iniquidade se multiplicaria. Falsos profetas surgiriam para enganar até mesmo os escolhidos, e o evangelho do reino seria proclamado a todas as nações antes do desfecho final. No Antigo Testamento, o profeta Daniel teve visões inquietantes sobre esse período. Ele viu reinos ruindo e outros emergindo, além de uma figura arrogante que se insurgiria contra o Altíssimo e perseguiria os santos do Senhor. Daniel previu um tempo de tribulação sem precedentes, em que muitos seriam purificados, mas os ímpios continuariam em sua perversidade. Ele escreveu que um tempo, tempos e metade de um tempo, marcaria um período crítico para a humanidade, no qual a batalha espiritual se intensificaria de maneira assustadora. No livro do Apocalipse, João descreveu visões que se alinham com as profecias de Daniel e com as palavras de Jesus. Ele viu 4 cavaleiros que simbolizavam falsas conquistas, guerras, fome e morte, trazendo julgamento sobre o mundo. João testemunhou selos sendo abertos, trombetas soando e as taças da ira de Deus sendo derramadas sobre a terra, cada evento revelando uma nova etapa do desdobramento final da história. Os sinais se entrelaçarão, o mundo será tomado por caos e terror, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e as forças celestiais serão abaladas. Os mares rugirão e os homens desfalecerão de medo pelo que está por vir. Então, o Filho do Homem aparecerá sobre as nuvens com poder e majestade. Mas, antes desse acontecimento glorioso, algo sombrio tomará lugar. Um líder surgirá das sombras, seduzindo multidões com discursos de paz e promessas de uma nova era. Ele será aclamado como um salvador, um governante mundial capaz de solucionar crises que ninguém mais conseguiu resolver. No entanto, tudo não passará de um engano mortal. Seu carisma será irresistível, e nações inteiras se dobrarão diante dele, crendo em suas promessas de segurança, estabilidade e prosperidade. Mas sua verdadeira identidade será revelada. Ele será a personificação do mal, um adversário direto de Deus. A Bíblia o chama de Anticristo. Será um tempo de falsa esperança, em que muitos entregarão suas vidas a um sistema que exigirá obediência total. Uma nova ordem mundial será instaurada e aqueles que não se submeterem serão perseguidos impiedosamente. Ele realizará sinais e prodígios para enganar até mesmo os mais fiéis. O engano será tão profundo que muitos acreditarão estar trilhando um caminho de luz quando, na verdade, estarão marchando para a perdição. Esse líder exercerá domínio sobre todas as nações e estabelecerá um regime que controlará a vida de cada indivíduo.
Todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, receberão uma marca que os identificará como pertencentes ao seu império. Ninguém poderá comprar ou vender sem essa marca. O mundo entrará em colapso, pois aqueles que recusarem esse selo serão caçados sem piedade. O tempo da liberdade terá chegado ao fim. Então, os juízos divinos começarão a ser derramados sobre a terra. O primeiro selo será aberto e um conquistador surgirá, trazendo uma falsa paz. Mas logo virá a guerra e a paz será removida da terra. Em seguida, a fome devastará os povos e a morte virá como uma sombra impiedosa. A população mundial será drasticamente reduzida. O terror se espalhará pelo planeta. A terra tremerá, os mares se revoltarão, os céus se tornarão sombrios. E então, quando a escuridão for total e a esperança parecer ter desaparecido, um novo evento mudará o rumo da história. A revelação do Anticristo será apenas o começo da grande tribulação. A paz ilusória que ele trará se transformará em tirania e desespero. A Bíblia chama esse tempo de grande tribulação, um período de sofrimento inigualável, onde os juízos divinos cairão sobre o mundo e os fiéis serão perseguidos implacavelmente. A aliança que o Anticristo fará com as nações não durará muito. No momento oportuno, ele quebrará seu pacto de paz e revelará sua verdadeira natureza. Ele se assentará no templo de Deus, proclamando-se divino e exigindo adoração absoluta. Esse será o evento conhecido como a Abominação da Desolação, predito pelo profeta Daniel e mencionado por Jesus como o sinal definitivo do fim. Nesse tempo, aqueles que se recusarem a aceitar sua marca serão caçados sem trégua. A perseguição será cruel. Muitos serão mortos, martirizados por sua fé, enquanto outros serão forçados a viver na clandestinidade, privados dos recursos essenciais para a sobrevivência. O mundo será dominado por um regime maligno, no qual cada pessoa terá que escolher entre a submissão ao governo do Anticristo ou a fidelidade a Deus. Juízos divinos continuarão a se intensificar, até que finalmente a sétima trombeta ressoe pelos céus, anunciando que o tempo chegou ao fim. As nações se enfurecerão, mas o julgamento de Deus será inevitável. Então, os céus se abrirão e o Rei dos Reis surgirá em glória. A visão de João no Apocalipse se tornará realidade. Ele viu um cavalo branco e, sobre ele, aquele que é chamado Fiel e Verdadeiro. Seus olhos eram como chamas de fogo e em sua cabeça havia muitas coroas. Seu nome é o Verbo de Deus. Ele reinará com autoridade absoluta e esmagará os inimigos do Altíssimo. Seu exército celestial o seguirá, vestidos de linho branco e montados em cavalos divinos. A guerra começará, mas será breve. O Anticristo e o falso profeta serão capturados e lançados vivos no lago de fogo. As forças da terra serão aniquiladas, e as aves dos céus devorarão os corpos dos poderosos. Nenhuma força humana poderá resistir ao poder de Deus. E assim, a história da humanidade encontrará seu desfecho. O tempo está próximo. As profecias se cumprirão, o juízo virá, mas para os que creem, a eternidade ao lado do Criador será o verdadeiro recomeço. Continuemos a entender ainda mais o que está a acontecer nos nossos dias, e o que estão a preparar, e com isso podemos ter uma ideia de quando Cristo irá voltar. No dia 27 de junho de 2016, um jornalista questionou o prefeito da Casa Pontifícia sobre um tema que costuma ser evitado nos corredores das igrejas do Vaticano. Afinal, o Papa Francisco poderia realmente ser o pontífice do fim dos tempos? Após a pergunta, todos que estavam na coletiva de imprensa se silenciaram, pois aguardavam ansiosamente pela resposta. A réplica foi ainda mais surpreendente. De fato, ao analisar a profecia e considerando que sempre houve uma sólida referência aos papas mencionados, é algo que provoca arrepios. Creio que poderia causar calafrios até mesmo em um homem de fé como o prefeito da Casa Pontifícia do Vaticano. Como você deve saber, o Papa é o líder mundial da Igreja Católica, um cargo que marcou diversos momentos ao longo da história, desde a expansão do cristianismo até disputas doutrinárias. Sendo homens de enorme influência, os papas estão envolvidos em algumas das teorias mais inusitadas da humanidade. Estamos habituados a ver muitas pessoas que fazem previsões, como Nostradamus ou a famosa vidente Baba Vanga. A maioria das pessoas considera essas profecias sem credibilidade. Mas e quando um homem canonizado prevê um futuro envolvendo o Papa? Refiro-me ao famoso Malaquias de Armagh, um bispo irlandês e figura histórica que foi amigo próximo de São Bernardo de Claraval, fundador da poderosa Ordem Militar dos Templários. Malaquias é considerado santo por ter realizado milagres. Ele nasceu no ano de 1094, na cidade de Armagh, na Irlanda do Norte, em uma família humilde. Após anos de estudos, foi ordenado sacerdote por Celage de Armagh,
um grande contribuinte para a reforma da Igreja Irlandesa no século XII. Algum tempo depois, Selash nomeou o jovem sacerdote como seu vigário. Nos anos seguintes, Malaquias assumiu a administração da Diocese de Armagh e dedicou-se incansavelmente à restauração da disciplina eclesiástica, restabelecendo o casamento religioso, renovando a prática da confissão e confirmação, além de introduzir cantos romanos na liturgia. Malaquias também se destacou pelo cuidado com os necessitados e pelos supostos milagres que realizou. Ele faleceu em 2 de novembro de 1148, nos braços de seu amigo São Bernardo, na França, e foi canonizado em 1190, tornando-se conhecido como São Malaquias. São Bernardo, que conviveu de perto com Malaquias, alegava que o amigo tinha visões sobre o futuro e considerava isso um dom divino, a capacidade de revelação. Por esse motivo, decidiu escrever uma biografia sobre Malaquias e registrou as maiores profecias que ele teria previsto, incluindo até mesmo o dia exato de sua morte, 2 de novembro. Entretanto, essa não foi sua profecia mais impactante. Segundo São Bernardo, Malaquias teve uma revelação espiritual na qual escreveu as características dos 112 futuros papas, a partir de Celestino II, o pontífice vigente na época, até o 112º papa, que seria o último antes do fim dos tempos. Teoricamente, essa lista profética deveria ter sido anexada à biografia de São Malaquias, mas o documento acabou se perdendo ao longo da história, sendo encontrado apenas 400 anos depois. A primeira publicação oficial da lista ocorreu em 1595, na obra Lignum Vitae, compilada por um monge. A profecia ficou mundialmente conhecida como a Profecia dos Papas. Após sua divulgação, estudiosos e religiosos passaram a analisar a lista, comparando-a com a realidade. Para surpresa de muitos, várias descrições pareciam coincidir com os pontífices que ocuparam o trono papal. De acordo com a profecia, os 112 últimos papas antes do fim dos tempos poderiam ser identificados por meio de breves descrições em latim que refletiam suas principais características. Ao traçar paralelos entre as denominações proféticas e os papas reais, os resultados são surpreendentes. Segundo São Malaquias, o Papa Francisco seria o último papa da história. Antes dele, várias descrições coincidiram com os papas anteriores. Por exemplo, o 10º papa foi descrito como fogo ardente, o que se encaixa em Pio XI, que lutou intensamente pela renovação espiritual da Igreja. O 9º papa foi identificado como religião devastada, o que se relaciona com Bento XV, pontífice durante a Primeira Guerra Mundial, um período em que a fé parecia destruída pelo conflito. O 8º papa foi descrito como desmedida, uma referência a Pio XI, que testemunhou a ascensão da Alemanha nazista e a devastação da Segunda Guerra Mundial. O 7º papa foi chamado de pastor angélico, e Pio XII era amplamente conhecido por suas visões e espiritualidade angelical. O 6º papa foi descrito como pastor e marinheiro, encaixando-se em João 23, que foi patriarca de Veneza, cidade cercada por água. O 5º papa foi identificado como flor das flores, o que pode remeter a Paulo VI, cujo brasão continha 3 flores de lis. O 4º papa foi descrito como meia-lua, o que se relaciona com João Paulo I, eleito durante uma meia-lua e falecido inesperadamente um mês depois, na próxima meia-lua. O 3º papa foi chamado de trabalho do Sol ou eclipse do Sol, e João Paulo II nasceu durante um eclipse e teve seu funeral durante outro eclipse. O 2º papa foi descrito como Glória da Oliveira, correspondendo a Bento XVI, membro da Ordem dos Beneditinos, que se referem a si mesmos como olivetanos. Por fim, chegamos ao Papa Francisco, supostamente o 112º Papa, o último antes do fim dos tempos. Segundo a profecia, esse último pontífice deveria ser Petrus Romanus, Pedro, o Romano, descrito como alguém que governaria a Igreja em tempos de perseguição e sofrimento, até que a cidade das 7 colinas, Roma, fosse destruída e o juiz supremo julgasse a humanidade. À primeira vista, essa descrição não parece ter relação com o Papa Francisco. No entanto, há algumas interpretações que tentam ligá-lo à profecia. Além de ser o 112º Papa desde a visão de Malaquias, Francisco escolheu esse nome por se identificar com São Francisco de Assis. E qual era o verdadeiro nome de São Francisco? Giovanni di Pietro di Bernardone, ou seja, Pedro, como diz a profecia. Além disso, embora tenha nascido na Argentina, o Papa Francisco é descendente de italianos, o que o liga ao título romano. Seria apenas uma coincidência? Muitas pessoas acreditam que essa é uma possível explicação para a identificação de Francisco como pontífice do fim dos tempos. Isso significa que, quando ele falecer, o juízo final ocorrerá? A profecia ainda levanta muitas dúvidas. No entanto, uma coisa é certa:
A verdade só será revelada quando o atual Papa falecer, o que esperamos que demore muito a acontecer. Estudiosos apontam que, por respeito ao apóstolo Pedro, nenhum Papa adotou o nome Pedro II, e é improvável que algum futuro pontífice escolha esse nome. Mesmo papas que tinham Pedro no nome de batismo, como Bento XIII, Pietro Orsini, não se encaixam na descrição do Papa do fim dos tempos. E se Francisco morresse hoje, você estaria preparado para o juízo final? Este é um resumo do Apocalipse segundo a Bíblia. Vale lembrar que, por ser um livro antigo, suas mensagens podem ser interpretadas de diversas formas. Se quiserem mais vídeos sobre outras profecias ou visões de fim do mundo, deixem nos comentários. E não se esqueçam de curtir e compartilhar. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.